Bom, meus queridos, os veículos eles se dividem em várias partes, tá? São vários sistemas. Então nós temos aí o motor, sistema de alimentação, que é responsável por mandar ar e combustível para dentro do motor, para que ele possa funcionar. Nós temos o sistema de escapamento, que tem como função a redução do ruído produzido pelo motor à explosão e também a eliminação dos gases resultantes da explosão que ocorrem dentro do motor. Nós temos aí o sistema elétrico, tá? Que é responsável por gerar toda a eletricidade para o veículo, alimentar todos os acessórios, e a ignição, que é responsável aí por fazer com que ocorra a explosão dentro de um motor. Sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento, pessoal, é o sistema de refrigeração do motor. Ele tem como função manter o motor trabalhando dentro de uma temperatura ideal, tá? Então, perguntou na prova lá qual é a função do sistema de arrefecimento. Lembre-se, arrefecimento, refrigeração, manter o motor trabalhando dentro de uma temperatura ideal. Nós temos aí o sistema de transmissão. Esse sistema é o sistema que faz com que a força produzida pelo motor chegue até as rodas, tá? Então, inclusive tem até uma pergunta assim na prova que é o seguinte, ela fala, o motor ele gera potência e essa potência é levada até as rodas através de que sistema? Então, a potência gerada pelo motor, ela chega até as rodas para que o veículo se movimente, se desloque, através do sistema de transmissão. Depois nós temos aí o sistema de suspensão, que é o sistema responsável, né, por atenuar os impactos que o veículo sofre com o solo, tá? Os impactos sofridos pelos pneus do carro. Então, esse sistema ele tem como função aí atenuar os impactos, tá, do pneu com a via, que ela não, para que não seja transferido para dentro do veículo, tá bom? Deixar aí a condução mais confortável. Nós temos aí o sistema de direção, o sistema responsável, né, por guiar o veículo, tá? Nós temos aí o sistema de freios, o sistema que é responsável pela parada do veículo. Pessoal, nós temos aí também o sistema de pneus, né? Agora, esses quatro últimos, tá, são sistemas importantíssimos, são sistemas dos quais você tem que sempre estar atento. A manutenção precisa estar em dias. Se o sistema de suspensão falhar, ele afeta o sistema de direção. Tá? Se o sistema de direção falhar, ele vai afetar os pneus, tá certo? A dirigibilidade do veículo. Você, no final, tem aí um desgaste maior dos pneus. O sistema de suspensão, pessoal, quando começa a apresentar problema, se você não resolver logo de imediato, né, começou a aparecer barulhos estranhos, você passa numa lombada, o carro faz um barulho estranho, você deve procurar uma oficina e verificar o que está acontecendo. Você deixar para resolver isso um outro tempo, deixar para resolver isso mais tarde, tende a fazer com que esse problema aumente e a manutenção se torne mais cara. Lembrando que a suspensão ruim, você perde estabilidade do veículo, coloca o veículo em risco nas curvas, até mesmo em retas. Tá? A direção a mesma coisa, deve ter aí um cuidado, né? Uma atenção maior. O sistema de freios é o sistema responsável por fazer seu veículo parar. Se você não mantém esses sistemas em dias, você corre risco de uma parada de emergência e os freios falharem. Ou, o mais comum, né, é o cara parar na subida ou na descida e cadê o freio de mão? Está desregulado, tá certo? Então, o sistema de freios precisa estar em dias, tá bom? Pneus. Os pneus, né, já foi falado aí anteriormente, alguns já devem ter pegado isso daí, que ele tem uma marca de segurança, né, o limite de uso. Esse uso, né, o limite de segurança de um pneu, que inclusive é questão de prova, é de 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos. Tá? Então, lembre-se, qual é o limite de segurança no uso de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade dos sulcos, tá certo? Agora, ele também tem outros problemas, né? O que eu devo verificar sempre nos pneus?
você deve verificar a calibragem, né, a pressão dos pneus, se ela está dentro do permitido, né, se é o que é recomendado pelo fabricante do pneu, tá certo? Você tem que estar usando o pneu dentro do limite de segurança, tá? Lembrando, pessoal, que quanto mais próximo do limite, maior é a minha probabilidade de sofrer aquaplanagem, tá? Maior é o espaço de frenagem, tá? Quanto mais desgastado o pneu, mais espaço o veículo precisa para parar totalmente, tá certo? Então, pessoal, esses são os sistemas que compõem o veículo. Vamos ver um por um, tá? Primeiro sistema aqui é o sistema de motor. Então, vamos lá. O motor, meus queridos, ele se divide em três partes, tá certo? Então, aqui eu tenho a primeira parte, tá? Que é o cabeçote, né? Onde armazena o comando de válvulas. Depois vocês vão ver, né, qual é a função dessas válvulas. Você tem aí o bloco do motor, que é a estrutura principal do motor, tá certo? É aqui, né, que fica o cilindro, é onde vai acoplado o eixo virabrequim, tá? Eixo virabrequim, pessoal, ele na prova pode aparecer com outros nomes, tá? Quais são os nomes que costumam aparecer lá? O eixo virabrequim, ele é conhecido como árvore da manivela e também conhecido como eixo do motor, tá? Ele tem a função de transformar os movimentos do pistão, que é apenas subir e descer, em movimentos rotativos, para que possa chegar até as rodas do veículo através do sistema de transmissão, tá? Então, o eixo virabrequim é conhecido como eixo do motor e também árvore da manivela, e ele vai no bloco do motor, tá bom? O cárter. O cárter é a parte de baixo do motor, tá certo? Ali é o reservatório do óleo, tá? Todo o óleo deve ficar armazenado ali no cárter. Quando você desliga o seu carro, né, o óleo todo desce, fica ali armazenado. Quando você liga, a bomba de óleo puxa esse óleo e lança para dentro do motor, tá? Lubrificando as partes móveis. Tudo que se movimenta lá dentro é lubrificado este, né, por este óleo aí, que se encontra no cárter. Aqui, né, ele fala, que eu estava passando para vocês agora, né, o bloco do motor é a estrutura principal do motor, sustenta o peso e auxilia na fixação dos componentes. Aí aqui, ó, esse disco que aparece, está escrito volante. Esse aí, pessoal, é o volante do motor, tá? Então, o pessoal, volante, o pessoal já assimila lá a direção do carro. Não, tem uma peça, tá, no motor que se chama volante do motor. E qual é a função desse volante? Pessoal, o eixo virabrequim, como eu falei, ele faz o quê? Ele, junto com as bielas, transformam o movimento de subir e descer dos pistões em rotativo, tá? E ali no volante é onde vai acoplado a embreagem do veículo, tá? Obviamente que é a partir dali que é transmitida a potência do motor, a força gerada pelo motor, para as rodas, através do sistema de transmissão, tá bom? Então ali no volante é acoplado a embreagem, tá certo? Bom, a importância do óleo lubrificante. Pessoal, isso aqui você deve dar muita atenção. Duas coisas que não podem faltar no motor. Você deve sempre verificar antes de sair. Água e óleo, tá? São fundamentais. Se eu deixar de colocar água, né, se abaixar o nível, o carro pode ferver. Fervendo, ele vai danificar, tá, a parte de cima do motor, que é o cabeçote, onde fica o comando de válvula, tá certo? Se eu deixar faltar óleo, o que vai acontecer? Você vai fundir o motor, tá certo? Se você não troca o óleo no período pré-determinado aí pelo fabricante, né? O que pode acontecer? Você vai ter um desgaste maior de peças, já que a lubrificação é insuficiente, gerando um atrito. Lembrando que isso também faz com que o motor aumente a temperatura, já que o atrito gera calor.
tá certo? Então, uma coisa muito importante é sempre trocar o óleo dentro do prazo determinado aí pelo fabricante, tá? São dois, né? Ou é a quilometragem para a qual o óleo foi desenvolvido, tá? Se eu tenho óleo aí para 3.000, para 5.000 e para 10.000 quilômetros. Então, eu troquei o óleo, tá? Eu tenho que seguir essa quilometragem. Ou, se você não atingir essa quilometragem e der 6 meses, você também precisa fazer a substituição do óleo, já que ele vai perdendo as propriedades lubrificantes dele, tá certo? Então, lembre-se, eu tenho óleo para 3.000, 5.000 e 10.000, tá? Vamos lá. A falta de óleo lubrificante causa sérios danos ao motor. Faça a troca regularmente. Tá? E aí eu tenho aí, né, as peças do motor, todas elas obviamente que são lubrificadas aí através do óleo que fica lá no cárter, tá bom? E aqui a gente vai ver como é que funciona, né? Como é que é o funcionamento de um motor. Mas antes, pessoal, eu queria voltar aqui atrás, na parte de lubrificação, né? E passar algumas dicas para vocês. A primeira delas é a seguinte, pessoal, você vai comprar um carro, tá? Você chegou numa agência, vai comprar um carro de particular. A primeira coisa que você deve fazer, assim que você pegar o carro, claro, levar o carro no mecânico para que dê uma olhada, né? Um mecânico seu de confiança, para que ele dê uma olhada, né? E veja se o motor tá bom. Mas é importantíssimo, pessoal, que você faça o seguinte: saiu da agência, saiu, né? Pegou o carro ali do particular, o que você deve fazer? Você deve ir ao posto e trocar o óleo do motor. Ah, mas o cara falou para mim que ele acabou de trocar esse óleo e o óleo é para 10.000 quilômetros. Pessoal, não importa, troque, tá? Vou explicar o porquê. Muita gente aí, né, age de má fé. E o que termina acontecendo? Às vezes o motor já tem um certo desgaste, tá? Ele já começa a fazer um barulho, você liga o motor, né? Com o tempo você, quando tem um carro, com o tempo você vai aprendendo a conhecer os barulhos, tá? E aí você começa a perceber que o motor está fazendo um barulhinho. O que é que muitos fazem para vender um carro numa condição como essa? Para não ter que gastar, né, mandando para o mecânico abrir para ver o que está acontecendo, ele simplesmente, tá, vai num posto e põe um óleo mais grosso, ou então põe um óleo com um aditivo de óleo, muito conhecido também aí como Bardal, tá? É uma espécie de aditivo que deixa o óleo mais grosso, tá? Então o que vai acontecer? Com o óleo mais grosso, pessoal, esse barulho não vai aparecer. Tá? O motor vai trabalhar redondinho, sem apresentar um barulhinho. Vai parecer que o motor está tudo justinho. E aí o problema vem depois, quando você for trocar o óleo do motor. Quando você for trocar, o que vai acontecer? Quando você trocar, assim que colocar o óleo recomendado pelo fabricante, tá? Os barulhos vão aparecer. Aí você vai ligar o motor do carro, vai escutar aquele barulho, vai querer até culpar o frentista, né? O cara que trocou o óleo aí do seu carro, falando que, né, ele deve ter colocado o óleo errado, que ele fez alguma coisa. Não, não, pessoal. Foi porque você foi enganado, tá? Muita gente age desta forma. Então, pegou o carro, leva numa oficina, no posto de gasolina, né, ou no local de troca de óleo, tá certo? E pede para trocar o óleo, olha no manual do veículo. Se não tem no manual, geralmente essas casas de óleo elas possuem uma tabela com o óleo que deve ser utilizado em cada tipo de motor, tá certo? Então é uma coisa que você deve ficar bem atento para não ser enganado. Geralmente, quando você pega o carro de uma agência, eles te dão aí 3 meses de garantia de motor e câmbio e tal. Agora, para pensar. Você pega o carro na agência. O carro lá, né, tá lá. Você tem ainda 9.000 quilômetros para rodar com esse carro. Você só vai trocar o óleo daqui a 9.000. Muitas vezes o cara nem respeita a troca de 6 meses. Tá? Ele vai esperar lá 9.000. E aí, quando você for trocar, aí o barulho vai aparecer, já é tarde.
Né? Para quem que você vai recorrer? Vai recorrer aonde? Você vai reclamar na agência depois, né, que passou o prazo de garantia? Então, fique esperto, faça isso, porque se apresentar um problema assim que você trocar, se já apareceu o problema, você corre atrás para não sair no prejuízo, tá certo? Uma outra coisa importante, pessoal, sempre utilizar o óleo recomendado pelo fabricante, tá? E não misturar óleo. Como assim misturar o óleo? Pessoal, é o seguinte, os carros mais novos, né, de um tempo para cá, vêm utilizando óleos lubrificantes sintéticos. São óleos que são trabalhados, têm umas propriedades, as propriedades deles são melhores, tá, em relação à lubrificação. E você tem aí o óleo sintético, que é o que a maioria das montadoras recomendam, tem o óleo semissintético e você tem o óleo que é o óleo mineral, tá? O pior aí é o mineral. Só o que acontece? Você vai lá trocar o óleo do seu carro, tá? Você trocou o óleo do seu carro, beleza, aí você está rodando. Vamos supor que quando tiver faltando aí, você colocou óleo para 10 mil. Vamos supor quando tiver faltando aí uns 7, 8 mil quilômetros, aliás, uns 7, 8 mil, quando tiver faltando, quando você atingir 7, 8 mil quilômetros, é ao contrário, que tenha baixado o nível de óleo. Aí você para no posto, o frentista vai lá e olha e fala para você, olha, tá faltando óleo nesse aqui, hein? Tá faltando meio litro. Aí você, tá, meio litro? Quanto que é o litro do óleo? Aí o frentista já te pergunta, qual foi o óleo que você colocou? Ou então ele vai olhar na tabela. Aí ele vai ver que o óleo desse carro, o seu carro é um óleo sintético, obviamente que ele vai querer colocar o óleo sintético. Aí ele chega para você e fala, olha, R$50 o litro. Aí você, pô, pera aí, R$50? Já tá quase, né? Já rodei 7, 8 mil, falta pouco aí para trocar esse óleo. Né? Você não tem um óleo mais barato, não? Aí é que tá o erro. Aí ele fala, não, tem. Não, põe aí, é só para completar. Aí o frentista vai pegar um óleo mineral, tá? Mineral, que custa, R$15 o litro. Pô, de 15 para 50 é grande diferença, né? Aí você manda ele colocar. E aí, pessoal, aí é que está o problema. Essa mistura de lubrificantes pode trazer um grande prejuízo. Por isso, sempre coloque óleo no motor do seu carro, aquele óleo que é recomendado pelo fabricante. Pessoal, vou mostrar para vocês aí, né, qual é o risco, tá, que você corre ao misturar lubrificantes dentro, diferentes, o sintético e mineral no motor. O que pode acontecer com vocês? Você pode estar carregada de riscos para o carro e para o dono do carro. Veja por quê. Olha só a situação. Imagine essa pasta dentro do motor do seu carro. O dono desse Palio teve essa péssima experiência quando o odômetro marcava pouco mais de 11 mil quilômetros. O carro chegou com o motor travado, né? A gente desmontou, começou a desmontar quando viu que o carro tá todo cheio de borra por baixo, na tampa de válvula, no kart, né? Todo cheio de borra, no motor inteiro. A borra é essa substância pegajosa que entope tudo dentro do motor. Não tem propriedade térmica nenhuma e com essa textura não há bomba de óleo que consiga fazer circular o lubrificante. Aí o motor trava mesmo. Por isso, o hábito de completar o óleo dá tanta confusão. Basta esquecer de checar o óleo recomendado pelo fabricante e colocar um tipo diferente. Quando você mistura um mineral com o sintético, ele não fica um sintético melhor, ele fica um mineral comum. Aí o motor que precisa ter esse óleo sintético, ele acaba perdendo as propriedades dele e acaba dando esse travamento. Vamos despejar óleo mineral dentro de um recipiente com óleo sintético. Repare que eles não se misturam completamente e a reação química dentro do motor gera a borra. A mistura deu um senhor prejuízo para o dono deste Audi. Ele gastou metade do valor de tabela do carro na retífica. O motor travou com quase 50 mil quilômetros por causa da mistura de lubrificantes. Se houver a necessidade de completar o óleo, você deve completar com o mesmo óleo que o motor está abastecido, para que não haja uma mistura de óleos dentro do motor, com especificações diferentes. Mas não é só isso. Combustível adulterado também contamina o lubrificante. Dependendo da química que está envolvida nesse
combustível, ela passa pelos anéis e chega ao óleo. E essa química, como um solvente, por exemplo, pode deteriorar o óleo de uma vez e aí também causar um desgaste excessivo no motor, levando ele até a fundir. Evite visitas inesperadas às retíficas. Preste atenção no prazo de vencimento do óleo. Em geral, é de 10 mil quilômetros ou 6 meses. O que ocorrer primeiro? Então aí, pessoal, né? Olha o prejuízo que esse cara dessa Audi teve. Tá? Isso tudo por quê? Mistura de óleos. Tá? Então, fica esperto com isso daí. Tá bom? Agora, né, já dei um toque para vocês. Vamos avançar aí. Vamos conhecer as peças que fazem parte do motor, tá? Bom, olha só. Primeiro, essa haste azul, que é a biela, tá? Essa peça, pessoal, ela prende essa peça amarela aqui, que é o pistão, tá? Ela prende o pistão ao eixo virabrequim. É a biela e o eixo virabrequim que convertem, né, o movimento de subir e descer dos pistões dentro do cilindro em rotativos, para que possam ser levados até a roda, né, pelo sistema de transmissão. Tá? O único movimento que os pistões de um motor faz, quais são? Subir e descer. Esse movimento de subir e descer para mim não serve. Tá? Então, o eixo virabrequim junto com as bielas fazem essa transformação de movimentos retilíneos em movimentos rotativos, tá bom? Bom, vamos lá. Pistão, né? O amarelo. 3. Duto da admissão. É por aí, pessoal, que vai entrar a mistura de ar e combustível para dentro do motor. Aí você tem a válvula de admissão, que é a que veda essa passagem de ar e combustível, tá? Ela abre para que ele possa entrar, depois que ela entra, ela fecha, tá? Eu tenho aí a vela de ignição. Essa vela de ignição, pessoal, a função dela é soltar centelhas. O que seria centelhas? Faíscas elétricas, tá? Para que possa ocorrer a explosão dentro do motor, na mistura de ar e combustível. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Depois eu tenho aí a válvula de escape, tá certo? Toda explosão dentro do motor, ela gera fumaça, e essa fumaça precisa ser eliminada, tá? E aí é por essa válvula, ela abre para que possa sair a fumaça, né, através do duto, né, do duto do escape, para que possa chegar até o escapamento, tá bom? Então você tem aí o duto do escape. E embaixo você tem aí o eixo virabrequim, como eu volto a frisar, também conhecido como eixo do motor e árvore da manivela. É a mesma peça com vários nomes, tá bom? Bom, sistema de alimentação. Esse é o sistema responsável por mandar ar e combustível para dentro do motor do seu veículo, para que possa ocorrer a explosão e ele ter forças para poder movimentar o seu veículo. Então vamos lá, né? O sistema de alimentação, ele é composto aí pelo tanque de combustível. Nesse caso, essa peça que aparece aí, pessoal, é o bico da injeção eletrônica, tá? Esse é um bico de injeção. Aí você tem o ar, o carburador, né, que é utilizado nos veículos mais antigos, certo? E aí você tem aí o motor. Então, vamos lá. Pessoal, primeira, a pergunta que pode cair na prova para vocês. Quais são as partes do sistema de alimentação? Bom, na verdade, aqui aparece esse esquema, né? Ainda falta muita informação, falta muitas peças como filtro de combustível, marcador, falta muitas peças, tá? Bomba de combustível, que é a que puxa, né? Nos carros com carburador, a bomba é mecânica, ela é presa no motor, ela usa o movimento de subir e descer aí do eixo virabrequim para poder fazer a bomba de combustível funcionar. Já nos carros com injeção eletrônica, a bomba de combustível ela vai dentro do tanque, é uma bomba elétrica, tá?
Ah, um outro mito. O pessoal fala assim, olha, você não pode andar com o carro na reserva, por quê? Porque pode superaquecer a bomba. Pessoal, isso não funciona, tá? Isso não existe. O que refrigera a bomba dentro do tanque de combustível, tá? É o combustível passando por dentro dela, tá certo? É isso que faz ela refrigerar. O problema de você andar na reserva é que você vai terminar fazendo com que o sistema puxe a sujeira que vem junto com o combustível. Embora no posto tenha filtros, tá, que filtram esse combustível antes de entrar no seu carro, partículas menores ainda conseguem passar. Tá? Então, quando eu deixo chegar na reserva, o problema é justamente esse. A sujeira que se deposita no fundo do tanque pode ser puxada. Tá? E aí, obviamente, né, vai passar pelo filtro de combustível, vai entupi-lo, vai chegar até os bicos, algumas partículas são muito pequenas, chegam até o bico da injeção eletrônica, tá? Ou até no caso do carburador também funciona da mesma forma, vai sujar. Só lembrando que o carro com injeção eletrônica, a bomba é elétrica, fica dentro do tanque de combustível. E já no carburador, a bomba é mecânica, ela é presa junto ao bloco do motor. Tá? E aí ela aproveita o movimento aí do eixo virabrequim para poder fazer a bomba funcionar. Pessoal, então perguntou na prova para vocês, quais são as partes que compõem o sistema de alimentação? Vocês vão colocar lá injeção eletrônica e carburador. Tá? Eles colocaram de uma forma bem resumida. Então, injeção eletrônica e carburador. Tá bom? Agora, outra pergunta que pode aparecer para vocês na prova, tá? É a seguinte. Nos carros mais atuais, o carburador foi substituído por quem? Aí vocês vão colocar que o carburador foi substituído pela injeção eletrônica, tá? Então, nos carros mais atuais, o carburador ele foi substituído pela injeção eletrônica. Lembrando, tá, pessoal, que o sistema de injeção é muito mais eficaz. No carburador, você tem desperdício de combustível. Ele sempre manda a mesma quantidade de combustível para dentro do motor. Pisou no acelerador, ele ejeta, ele dá um esguicho. Já no sistema de injeção eletrônica, ela trabalha por pulso, tá? Ela pulveriza o combustível. E como existem sensores, tá? Tem um sensor que vai no escapamento chamado sonda lambda, sensor de ar, sensor de rotação. Então, essas informações são cruzadas dentro da central da injeção eletrônica, né, que é um mini, digamos assim, um mini computador. Ela calcula a quantidade exata de combustível que o motor está precisando naquele momento. Tá? E, detalhe, se porventura for mais combustível do que ele precisava, ela corrige milésimos de segundo, mandando uma quantidade menor. Se precisava de mais, corrige, mandando mais. Tá certo? Já o carburador não tem isso. Ora, ele vai mandar muito combustível, tá? Aí ele deixa a mistura, né? Essa mistura de ar e combustível, ela se chama mistura mesmo. Tá? Ela deixa a mistura, quando vai muito combustível, ela deixa a mistura rica. Quando vai mais ar do que combustível, ela deixa a mistura pobre, tá certo? Então, você vai ouvir, a mistura tá rica, a mistura tá pobre, muito combustível, mistura rica, tá? O carro gasta mais, o desempenho não é melhor, tá, pessoal? Muito ar, menos combustível, a mesma coisa, tá? O carro gasta menos, mas também não tem potência. E aí, você tem a mistura pobre, tá certo? Então, só recapitulando, as partes do sistema de alimentação são o carburador e a injeção eletrônica. E nos carros mais antigos, né, os carros mais novos, aliás, o carburador, né, ele foi substituído pela injeção eletrônica. Tá? Outra coisa, como é que eu defino aí o sistema de injeção eletrônica? É pela quantidade de bicos. Tá? Eu tenho dois tipos de injeção. Eu tenho aí o monoponto, tá? Ou seja, o sistema de alimentação do motor é usado apenas um bico de injeção, tá bom? Então eu tenho um bico que vai alimentar os cilindros do veículo, os 4 cilindros, 6 cilindros do veículo, depende da quantidade de cilindros, mas é apenas um ponto por onde entra o combustível para dentro do motor. E eu tenho o sistema multiponto. No multiponto eu tenho um bico para cada cilindro do meu carro, tá? É um sistema mais eficiente, um sistema mais econômico, tá ok? Bom, dando continuidade aí, né?
Aqui ele vai falar aí sobre o ciclo de 4 tempos do motor. Pessoal, a gente estava falando isso anteriormente, né? Lá naquela parte que estava mostrando o cilindro, a biela, né? O eixo virabrequim, né? As velas de ignição, a válvula de admissão, a válvula de escape. Né? É bom, né, agora a gente ver como é que funciona isso, tá? Porque é pergunta de prova também. Tá? O motor ele realiza 4 operações básicas para completar um ciclo de funcionamento. Tá bom? Então, lembre-se disso. O motor realiza 4 operações básicas para realizar um ciclo de funcionamento. Tá? E quais são essas 4 operações? Essas 4 operações que também são conhecidas como os 4 tempos do motor. Tá? Então, no processo de admissão, agora vamos ver a válvula de admissão, como é que ela funciona. No processo de admissão, a válvula de admissão, ela se abre, tá? E aí, pessoal, o cilindro, né, começa a se encher de ar e combustível, que vem do sistema de alimentação, tá? Do carburador ou da injeção eletrônica. Vai começar a se encher. No caso aí da injeção, né, que é o mais comum agora, né, isso vem pulverizado, misturado com o ar. Tá? Então a válvula de admissão vai se abrir, o pistão vai começar a descer, puxando essa mistura de ar e combustível para dentro do cilindro, que é essa área vermelha aqui. Tá? Aqui nós observamos, né, a válvula aberta. Tá? Então, nesse momento está entrando ar e combustível. A válvula de escape, que fica do outro lado, ela fica fechada. Tá? Então, só abre a admissão, entra o ar e combustível. Isso o pistão descendo. Pessoal, isso lembra muito, tá, uma seringa. Né? Você puxando o êmbolo dela, puxando de cima para baixo, ela começa a encher de ar ali dentro. Funciona da mesma forma. Tá? O princípio é o mesmo. Então, o pistão vai descer, puxando todo o ar e combustível para dentro. Tá? Esse é o primeiro tempo, tempo de admissão, onde ele admite a entrada de ar e combustível. Então, aqui ele explica, né? Ó, a válvula de admissão se abre, a válvula de escape se fecha, a mistura de vapor de combustível e ar entra no cilindro. Pessoal, essa cavidade onde fica alojado o pistão, tá, e a biela aqui, ela é chamada de cilindro. Tá? Então, aí você vai encontrar carros que tem 4 cilindros, 3 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, tá? 10, 12, 16 cilindros. Quanto mais cilindros, mais potente o veículo, também maior é o consumo e também mais caro é o veículo. Tá? O brinquedo fica muito mais caro. Tá bom? Então você tem aí um super esportivo, né? Então tem que ter muito dinheiro. Eu só lembro que aqui no Brasil tinha um carro sendo vendido, se eu não me engano, acho que era o Bugatti Veyron, se eu não me engano, acho que são 16 cilindros, acho que é 16 cilindros, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Pessoal, estavam pedindo 5 milhões de reais nele, né? Agora com o dólar em alta, imagina o preço desse carro agora aqui, tá certo? Então vamos lá. Então isso aqui, né, essa cavidade é o cilindro, o pistão desce puxando ar e combustível, tá? Aí, assim que o pistão chegar lá embaixo, no ponto máximo inferior, ele desceu tudo que dá para ele descer, ele encheu a área vermelha com vapor de ar e combustível. Então a válvula de admissão se fecha e agora vai começar o segundo tempo, o tempo de compressão. O que vai acontecer? Com as válvulas fechadas, o pistão agora ele vai começar a subir. Tá? Então ele sobe, comprimindo essa mistura de ar e combustível dentro do cilindro. É a mesma coisa de você colocar o dedo na ponta da seringa e tentar apertar. Tá? O pistão vai fazer a mesma coisa agora. Só que para vocês terem uma ideia, a pressão que chega ali dentro, nesse momento de compressão, é tão grande que essa mistura de ar e combustível, ela geralmente é gelada. Né? Se você coloca o dedo no álcool, na gasolina e sopra, você vê que é gelada.
Então, com ar ela fica mais gelada ainda. Só que a pressão é tão grande no momento de compressão que num carro a gasolina, num carro a álcool, tá? Essa temperatura ela chega a 400 graus. Tá? Então, a compressão, no momento de compressão, o ar e combustível ali dentro do cilindro, tá? Chega a 400 graus. Então, no momento de compressão, o pistão sobe, comprimindo essa mistura. Agora, olha só o que ele coloca aqui. As válvulas de admissão e escape se fecham. A mistura de vapor e combustível e ar é comprimida pelo movimento do pistão. Vai subir, tá? Então vai comprimir tudo aqui, ó. Certo? A parte vermelha. Pessoal, agora, o que acontece quando eu tenho um local fechado, sob compressão, tá? Esse local fechado eu tenho uma mistura de ar e combustível, vapor, vaporizado a 400 graus, tá? Então, olha o ambiente fechado, onde existe uma mistura de ar e combustível, está a 400 graus, sendo comprimida, tá? Tem muita pressão ali. O que acontece quando você solta uma faísca? Vai explodir. Esse é o terceiro tempo do motor. É o tempo de explosão. Tá? Aqui aparece combustão, expansão, mas lá na prova vai aparecer explosão. Tá bom? Então é o momento, pessoal, em que a vela de ignição, né, solta uma centelha. Perguntar para vocês o que significa centelha lá na prova, né? O que é uma centelha, você já sabe, faísca elétrica, tá bom? E quem é o componente que libera essa centelha? A vela de ignição. Então o que vai acontecer aqui? Ela vai soltar essa centelha, vai ocorrer a explosão, né? Essa explosão é tão forte, o pistão é jogado violentamente, muito rápido para baixo, tá? Fazendo com que o eixo virabrequim gire, tá certo? E levando esse movimento até o sistema de transmissão, tá bom? Então o momento em que seu carro ganha força é justamente no momento de explosão. É a explosão que mantém o motor funcionando. Agora, nessa imagem eu tenho apenas um cilindro, tá? E um pistão. Agora o motor convencional aí, né, você tem aí 4 pistões, né, é um motor de 4 cilindros, então você tem lá 4 pistões. Essas explosões vão acontecer ao mesmo tempo em todos os pistões? Não, pessoal. Existe uma sequência, tá, pré-determinada para que isso ocorra. Então, por exemplo, se eu pego um carro 4 cilindros, a primeira explosão ela vai acontecer no primeiro cilindro. Tá? A segunda explosão vai acontecer no terceiro cilindro. Então, ó, a primeira no primeiro, a segunda no terceiro. A terceira explosão vai acontecer no quarto cilindro, tá? E a última no segundo. Então, a sequência de explosões é primeiro cilindro, terceiro cilindro, quarto cilindro e depois no segundo. Essa sequência é conhecida como 1, 3, 4, 2. É a sequência de ignição. É a sequência em que ocorrem as explosões. E é essa sequência que faz com que o motor mantenha ali o funcionamento. Se você pega lá, né, e muda essa sequência, você vai ver que o motor não funciona. Tá? É muito comum o cara vai trocar lá cabos de vela, né, porque na verdade a faísca que a vela solta, ela é produzida por quem? Pela bobina de ignição. Tá? Então eu tenho aí a bobina que gera essa corrente, né? Na verdade entra a corrente da bateria de 12 volts na bobina, a bobina converte essa corrente de 12 volts em até 25.000 volts e através de cabo é levado até a vela, né? E ela só libera essa centelha para a vela, essa corrente elétrica para a vela, no determinado momento da explosão. Tá? Isso é a central de injeção e ignição eletrônica que controla, tá, o momento certo da explosão. Então, é outra questão de prova, tá, pessoal? Perguntar para vocês quais são os componentes que compõem o sistema de ignição. Então, você tem lá a bobina e a vela. Tem uma outra questão que funciona como pegadinha, tá? Aí ele vai falar assim, para que ocorra a explosão em um motor,
dois componentes são importantes. Quais são esses componentes? Aí vai estar lá, né? A prova é sempre de alternativa, tá? Aí vai estar lá assim. Primeiro, alternativa A, vai estar lá ignição, vela e bobina. Aí alternativa B, vai estar lá, por exemplo, vela e distribuidor, tá? Alternativa C, distribuidor e bobina. E a alternativa D, por exemplo, bobina e vela. Lembra que a alternativa A era vela e bobina. Pessoal, você vai ter que marcar a sequência exata. Se eu marcar vela e bobina, vai estar errado, tá bom? Por quê? Porque primeiro quem produz a carga elétrica é a bobina de ignição. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que marcar lá que a resposta correta é aquela que começa com a bobina. Então primeiro tem que estar a bobina e depois a vela. Tá? Essa é a resposta correta. Então a sequência bobina e velas. Tá? E não velas e bobina. Tá? Essa é uma pegadinha aí que pode cair na prova para vocês. Tá bom? Então, o terceiro tempo de um motor é o tempo de explosão. E como eu falei, né, toda explosão gera resíduos, gera fumaça. Tá? E essa fumaça precisa ser expelida ali de dentro. Então, vem agora o quarto tempo. Né? Então, vamos para o quarto tempo, que é o tempo de escape. Tá bom? Então, como é que funciona o tempo de escape? Pessoal, o pistão não foi jogado violentamente para baixo, né, e muito rápido no momento de explosão e gerou a fumaça. Agora ele vai voltar a subir. Só que quando ele volta a subir, a válvula de escape agora ela se abre, né? Então ela vai se abrir, o pistão vai subir, empurrando toda a fumaça para fora, tá? Vai sair aqui pelo duto de escape e vai sair lá no escapamento. Só que quando o pistão estiver chegando aqui em cima, próximo, né, da válvula de escape, ela começa a se fechar. Então quando ele conseguir chegar de novo aqui em cima, ele vai voltar a descer nesse momento, a válvula de admissão vai se abrir e vai começar todo o processo novamente. Tá certo? Então, pessoal, olha só. O que ele fala aqui? No tempo de escape, a válvula de admissão e de escape ficam abertas para exaurir os gases. Só que, na verdade, a válvula de admissão fica fechada, né, e que abre a de escape, para que possa ser empurrado os gases para fora. Né? Até aqui no slide, aqui, essa sequência está meio que errada. Aí. Tá? Pessoal, esse vídeo aqui dá para resumir, dá para dar uma ideia melhor de como acontece o pistão, tá? A área do cilindro, tá? Então o primeiro bico aparece aqui, né? A primeira peça que aparece aqui no cantinho, né, do seu lado esquerdo aí é o bico da injeção eletrônica. Logo do lado eu tenho a válvula de admissão, por onde vai entrar o ar e combustível. No meio eu tenho a vela de ignição, que vai soltar a centelha. E à direita aqui eu tenho a válvula de escape, por onde vai sair o resultado da explosão, né? Os resíduos gerados pela explosão. O eixo virabrequim fica embaixo. Aqui você tem do lado do cilindro a biela, presa, né, o encaixe da biela. No motor lateral aqui mostra, né, embaixo aqui o eixo virabrequim, tá? E a biela conectada ao cilindro, tá bom? Em cima as válvulas. Olha como isso funciona. Então, no tempo que está aqui já é o tempo de compressão, tá? Já houve a abertura da válvula de admissão, já entrou o ar e combustível vaporizado. E o que eu estou tendo aqui agora, né, é o momento de compressão. Olha só. Compressão, a vela solta a faísca, explosão. Estão a jogar muita coisa para baixo. A válvula de escape se abre e o pistão volta a subir. Novamente, a válvula de admissão se abre, tem definição, entre o ar e o combustível. Agora vamos para o segundo tempo. Compressão. Terceiro tempo, a vela solta a centelha
Deu para entender aí como é que funciona isso daí dentro de um motor? Então, pessoal, é assim que funciona, tá? Lembrando que toda vez que ele termina um ciclo, ele volta a realizar o outro ciclo novamente, tá? Começar tudo de novo. Agora, vamos ver aí o manual do mundo, né? Como é que funciona aí o motor, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Bom, pessoal, vamos falar agora, né, do sistema de escapamento, né? Então, vamos lá. Todo veículo necessita de um sistema que tenha a função de diminuir os ruídos gerados pelo motor e também eliminar os gases gerados pela queima de combustível. Esse item é o sistema de escapamento, que é composto pelo coletor de exaustão, tubulação, catalisador, abafador e silencioso. Bom, vídeo introdutivo. Então vamos lá, pessoal, os itens do escapamento. Primeiro aqui é o catalisador. O catalisador transforma substâncias tóxicas geradas pela queima dos gases de combustão em substâncias menos agressivas ao meio ambiente, tá? Alguns especialistas dizem, pessoal, que o catalisador, também conhecido como elemento catalítico, tá? Conversor catalítico, na verdade, ele pode ajudar a reduzir em até 90% a poluição, né, gerada pelos automóveis. Lembrando que esse é um item obrigatório, tá? É equipamento obrigatório, como vários outros, tá certo? Aí eu tenho o abafador, tá? Que tem a função de suavizar os ruídos ao máximo, né? Os ruídos que são gerados pela queima de combustível. E depois eu tenho aí o último, que é o silencioso. O silencioso tem a função de diminuir ainda mais os últimos ruídos e vibrações que passam pelo abafador, tá? Lembrando que circular com o veículo, com escapamento, né, em mau estado, furado, né, do que o pessoal fura, na verdade lá aparece como em mau estado, né, ou com defeito, tá, ou sem ele, qualquer um desses itens, pessoal. Então, ó, circular com o veículo com escapamento furado, sem o escapamento ou com ele defeituoso, é uma infração grave. 5 pontos no seu prontuário, tá? E detalhe, a medida administrativa que se aplica é a retenção do veículo para regularização. Como você não vai conseguir colocar lá, né, o pessoal tem muita mania de tirar o silencioso, né, principalmente motocicleta, para fazer barulho. Como você não vai conseguir resolver esse problema no local, seu veículo vai para o pátio, tá bom? Então, ele vai parar no pátio. Lembrando que catalisador, abafador e silencioso são itens obrigatórios, que além de estar presente no veículo, precisam estar em perfeitas condições, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre o sistema elétrico, tá? Vamos falar sobre ele aqui. Você conhece os circuitos do sistema elétrico? O sistema elétrico é formado pela ignição, partida, recarga e iluminação. É responsável pelo funcionamento dos faróis, das luzes de sinalização, da buzina e do motor, tá? E lá na prova, quando cai essa questão, né, tem uma pergunta que é assim: nos veículos a álcool e gasolina, a eletricidade é responsável. Então, nos veículos a álcool e gasolina, a eletricidade... Eu não lembro, pessoal, se é nos veículos ou se é nos motores, mas eu acho que é nos veículos, tá? Álcool, gasolina, a eletricidade é responsável por... Aí vocês vão marcar lá, pela ignição e
acessórios. Tá? Pessoal, a ignição é o sistema que gera a centelha, a faísca, né? A eletricidade para poder ocorrer a explosão do motor. Tá? Então, isso aí é o sistema de ignição. Tá bom? Então, sistema de ignição, né? Ele é formado aí por várias partes. Então, eu tenho aí, ele coloca, né, ignição, faróis, luz de sinalização, buzina, né? E a ignição do motor. Isso aí não pode esquecer, tá bom? Olha aí, pessoal. Essa é a vela de ignição, tá? A parte que vai dentro do motor, essa parte rosqueável, essa ponta, né, dela é que fica lá dentro, em cima do cilindro, tá? É ali que se gera a centelha, tá bom? Então, essa é a vela de ignição. O sistema de ignição é formado pela bobina, distribuidor e velas. A bobina eleva a voltagem do sistema elétrico e, em seguida, o distribuidor direciona a corrente para a vela. Pessoal, o distribuidor, tá? Ele é usado nos carros mais antigos, carros novos, tá? Os carros mais modernos. Aí, dos anos 90 para cá já começa essa substituição, tá? Não tem mais o distribuidor, tá certo? É só bobina e vela, tá? Então a bobina já manda a corrente elétrica para a vela no tempo certo, tá bom? Não tem mais o distribuidor, isso é carro mais antigo, tá bom? Se perguntar para vocês qual é o equipamento que libera a centelha para a explosão ocorrer, lembre-se, a peça, né, o componente, é a vela de ignição, ela que é responsável aí por liberar a centelha para que possa ocorrer a explosão dentro do motor, tá certo? Aí ele coloca aqui, a vela provoca faísca que gera um fogo, a mistura de ar e combustível para o funcionamento do motor. Partida é o circuito que inicia o funcionamento do motor de partida ou de arranque. Agora, um detalhe, pessoal, quando você vira essa chave, tá? O que ela faz? Ela liga o circuito que vai mandar uma carga elétrica da bateria para o motor de partida ou motor de arranque, que é a mesma peça, tá? Então, esse motor de partida, esse motor de arranque, ele é um motor elétrico, tá? Então ele coloca aqui, ó, trata-se de um motor elétrico cuja função é movimentar os pistões para as primeiras explosões, ligando o motor do veículo. Então, quando você gira a chave, vai uma corrente elétrica direto para esse motor. Esse motor de partida, ele é acoplado no bloco do motor e ele tem ali, né, uma engrenagem que ela se casa com o disco, o volante do motor, tá certo? Então, ela se casa ali, né, ela se encaixa ali com o volante do motor. Quando você vira a chave, esse motor elétrico começa a girar e faz aquele volante do motor girar, tá? Isso faz com que o motor tenha aí, né, o seu funcionamento iniciado, tá bom? Então, é assim que funciona. Pergunta de prova, tá? Quem é que fornece a eletricidade necessária para o motor de partida ou motor de arranque funcionar? Aí você vai colocar que é a bateria. Então, lembre-se, qual é o componente que gera eletricidade para que o motor de partida ou o motor de arranque, né, funcione? É a bateria, tá certo? Bom, depois eu tenho aí o alternador. Como vocês viram naquele vídeo, né, ele ainda explicou, né, sobre o alternador. O alternador é conhecido como alternador ou gerador. Nos carros mais antigos era o dínamo, tá bom? Então, o que acontece aí? Quando você liga o seu carro, a função do alternador é gerar eletricidade para recarregar a bateria e também alimentar o sistema elétrico do veículo, tá certo? Então, ligou o carro, começou a girar, o alternador já começa a carregar. A diferença do alternador para o dínamo, que são dos veículos mais antigos, é que assim que você liga o carro, o alternador já começa a carregar. Já nos carros que tem o dínamo, você liga o carro e ele só começa a carregar quando você acelera.
Ou seja, ele só carrega quando está sendo acelerado. O pessoal aí que já teve contato com Fusca, Brasília, Kombi, né? Tem aí também alguns carros antigos, o Gol, o primeiro Gol lá, o pessoal chama carinhosamente Gol batedeira. Quando liga o carro e não acelera, a luz da bateria, que se chama amperímetro, tá? Aquela lâmpada da bateria se chama amperímetro, ela fica acendendo bem fraquinha, né? Isso significa que a bateria não está sendo recarregada, tá? Ela só vai funcionar quando você acelerar. Tirou o pé, o carro fica em marcha lenta ali, né, funcionando sem aceleração, ela não carrega a bateria. Já o alternador, assim que você liga, ele já carrega, tá bom? Então a função do alternador aí é gerar eletricidade para recarregar as baterias e alimentar o sistema elétrico do veículo quando ele está em funcionamento, tá bom? A iluminação, né, o sistema de iluminação, sem iluminação é praticamente impossível guiar à noite. Esse circuito permite a condução e identificação do veículo, além da indicação de direção. Pessoal, o sistema de iluminação é um equipamento obrigatório, tá? São vários itens que são obrigatórios, são equipamentos obrigatórios que o carro deve ter. Na falta desses equipamentos, ou eles estando em mau estado, tá? Isso vai gerar uma pena grave, uma multa, uma infração grave para você, 5 pontos e uma multa no valor de R$ 195. Né? Às vezes uma lâmpada queimada vai te gerar R$ 195, tá certo? E a lâmpada custa R$ 2. Tá? Então você tem que estar sempre atento a esses itens. Tá? Farol, não pode. Ó, detalhe, não adianta nada o farol estar funcionando, a lanterna está acendendo e está trincada. Tá? Porque além de funcionar, tem que estar em bom estado. Para-brisa trincado dá pátio, tá certo? Então, ó, lanterna, espelho retrovisor. Não adianta nada eu ter lá o espelho retrovisor, tá lá no lugar dele, mas o espelho tá trincado. Ele tá em bom estado? Não, multa, tá certo? Quebra-sol, tem lá, né? O quebra-sol, ele tá todo detonado. Né? Tá lá, presente, obrigado a ter, mas ele tá em bom estado? Não, então passível de multa. Tá? Então não adianta apenas você manter funcionando, tem que manter em boas condições. Tá? E no final, você fica aí falando, não, pô, é só um trinquinho e tal. Pessoal, o preço da multa é R$ 195. Você é que escolhe se você quer, né, pagar a multa ou comprar o equipamento novo, a peça nova. Porque muitas vezes a multa chega, que nem no caso de uma lâmpada queimada, R$ 195 para R$ 2, né? Isso mostra desleixo. Tá? Para-choque, os para-choques do carro também são equipamentos obrigatórios, são vários itens, pessoal. Chave de roda, macaco, estepe, cinto de segurança, buzina, limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa, pessoal, além de estar funcionando, tem que estar com as palhetas em bom estado. Se a palheta estiver ressecada, você vai ser multado. Tá? O limpador de para-brisa, o esguicho, né? O lavador do para-brisa. Pessoal, se ele estiver lá, está funcionando, mas não tiver água, você é multado. Por quê? Porque o equipamento está lá, mas não está em funcionamento, não está em bom estado. Então, deixar de colocar água no reservatório do lavador do para-brisa pode te gerar R$ 195 de multa. Tá? Lembrando também aí do uso das lâmpadas que são proibidas. Xenon é proibido. Tá? Xenon só é permitido no Brasil se o carro sair de fábrica com ele. Caso contrário, além da multa, você ainda corre o risco de ter o seu veículo recolhido ao pátio, tá certo? Então, lembre-se, o veículo tem que estar sempre em boas condições, tá? Sempre pronto para ser utilizado, né? Numa emergência ali, você tem que confiar no seu carro, tá? Ó, aconteceu uma emergência, tem um parente passando mal no interior, dá para mim pegar meu carro e ir, tá? Eu tenho que manter a documentação em dia e tenho que manter aí o veículo em perfeitas condições, tá? Para que eu possa confiar. Aí nós temos aí, ó, o motor de partida, aquilo que eu estava falando para vocês, tá certo? Então vamos lá, ó. A bateria do veículo acumula energia para tornar possível ligar o motor e alimentar todo o sistema elétrico. E aqui ele dá a dica, né? Quando o motor falha, olha, não tente ligar imediatamente, pois o motor de partida consome muita energia e a bateria será sobrecarregada.
Seu carro não liga de manhã, tá? O que você tem que fazer? Tem gente que o carro não liga e fica tentando. Não, você precisa dar intervalos, tá? Você tentar, além de sobrecarregar, superaquecer o motor de partida, né? Você gera aí um desgaste prematuro e desnecessário, tá certo? Você precisa aí também pensar que a sua bateria vai rapidinho para o espaço, então não vai adiantar você ficar ali, né, tentando dar partida. Então tá aqui, ó, qual é a dica, né? Para tentar religar o veículo. Mantenha o veículo ligado no máximo por 7 segundos. Então você gira a chave, né? O ideal é 5. Você girou, tentou, 5 segundos, não deu, você solta. Aí você espera uns 20 segundos para tentar de novo, tá? Para não sobrecarregar a bateria e também para não superaquecer o motor de partida, tá? Caso não consiga, peça auxílio a uma pessoa especializada para não sobrecarregar o sistema. Então, aí nesse caso, você pode fazer a partida com a bateria auxiliar, né? É o que o pessoal chama aí, né, de chupeta. O cara vai fazer a chupeta no carro lá para poder ele pegar. Ou seja, a bateria de um carro não tem carga nenhuma. Aí pede-se para que uma outra pessoa com veículo encoste e através desses cabos que vocês estão vendo aí é feito esse procedimento. Enquanto o carro lá está ligado, né, e o cara acelerando, você tenta ligar o seu, tá? Então isso é partida com bateria auxiliar, tá certo? Pessoal, outra coisa importantíssima, tranco. Não se dá tranco em nenhum tipo de carro. Antigamente caía essa pergunta na prova, né? Eu não sei se ela ainda aparece, tá? Então perguntava, né, em que tipo de carro não se deve dar tranco. Pessoal, não se dá tranco em nenhum tipo de carro, tá? Lá vai ter alternativa. Em carros automáticos, pessoal, carro automático, o câmbio só funciona com o motor ligado, tá? Então ele só engata, só engrena com o motor ligado. Então se ele não está pegando, você não vai conseguir dar tranco no automático, tá? Carro automático não se dá tranco, não tem nem como. Carros com câmbio mecânico, né? Então, como é que era dar o tranco aí, né? O tranco, o carro não pega, o cara vai lá, vira a chave, deixa a ignição ligada, né? A luz da bateria, a luz do óleo, tudo acesa. E aí ele entra no carro, põe segunda marcha, pisa na embreagem, mantém a embreagem pressionada, não solta, baixa o freio de mão e pede para o pessoal empurrar. Quando o carro pega uma certa velocidade, ele solta a embreagem, né? A chave já está virada, não precisa ficar segurando ela não. Solta a embreagem de uma vez e aí o carro sai dando aquele tranco, né, até pegar. Pessoal, isso é perigoso. Isso pode arrebentar a correia dentada do motor. Se essa correia dentada ela arrebentar, você pode danificar o seu motor inteirinho, certo? O prejuízo pode ser muito grande. Então, tem lá essa opção e tem a última que fala, né? Nenhum tipo de veículo. Então, não se dá tranco em nenhum tipo de veículo, tá? Sob o risco aí de sair caro essa brincadeira, pessoal, tá? Então, agora ele vai falar aqui sobre algumas manutenções, né? Manutenção veicular. O veículo passa por desgastes com o tempo, o que é natural. Por isso, verifique o manual do fabricante e o tempo indicado para realizar a revisão e garantir que todos os componentes funcionem adequadamente, tá? Então, vamos lá. E quais são os itens, né, que eu devo verificar periodicamente no veículo, no caso da manutenção? Pessoal, uma revisão numa concessionária é muito caro, tá? Lá tudo é cobrado, tempo, tudo. Eles vivem disso. Então, o que eu recomendo? Que você pegue o manual do seu veículo. Meu carro está com 30 mil quilômetros. Tá, 30 mil. O que o manual pede para verificar? Procura uma oficina, tá? Alguém de confiança, e chega na oficina e fala, olha, eu gostaria de fazer o que está aqui, ó. Gostaria de verificar, fazer uma verificação, uma revisão, né, do que o manual está pedindo. Vai sair muito mais barato, tá? E detalhe, aquilo que eu falo, se você deixa para depois, você começa a deixar acumular problemas, tá? A manutenção vai sair muito cara. E é um carro que não é confiável. Você não consegue ir daqui no centro, que você pode ficar na rua, tá certo? Então, é algo que você deve sempre estar atento, né? Quais os itens que devem ser verificados com frequência? Então, vamos lá, né?
Os itens dos veículos que você deve revisar periodicamente são o óleo do motor e o óleo do freio, o nível de água do radiador, lanternas e faróis, pneus, buzina, tá? Então, voltando lá, deixa eu voltar aqui, dá para vocês verem, né? Quais são os itens aí que vocês devem sempre verificar antes de sair, né? Com relação ao óleo do freio, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Como é que você faz para completar e quando você deve completar. Porque muitas vezes o fluido de freio está baixo e você não deve completá-lo, sem antes pedir para que verifiquem a real condição das pastilhas e das lonas de freio. Muitas vezes esse óleo desce, o fluido de freio desce, devido ao desgaste dessas peças, desses itens, né? Como as pastilhas de freio, as lonas. Então você tem que ficar atento a isso, tá certo? E não completar. Só complete depois de verificar esses itens, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Bom, vamos dar continuidade. Bom, pessoal, então agora vamos falar aí do painel, né? A parte do painel do veículo aí, tá? Então vamos lá, o painel mostra boa parte dos itens do veículo e alerta sobre irregularidades. Esse que aparece aqui é o tacômetro, tá? Ou mais conhecido como conta-giros. O que ele conta? O que ele indica? O que ele marca? Ele marca a quantidade de giros que o motor está dando por minuto, rotações por minuto, tá? Então, conforme você acelera, isso vai aumentando. Isso é muito bom para você utilizar como referência para a troca de marcha, tá? Ali você pode usar isso como referência para dirigir de forma econômica ou até de forma esportiva, tá certo? A maioria dos carros aí, né? Antigamente era difícil você encontrar isso nos carros, né? De um tempo, né? De alguns anos para cá que começaram a colocar isso, começou a se tornar um item, digamos assim, quase que obrigatório, tá? Os carros mais simples o pessoal não coloca, tá? Mas isso auxilia muito, tá bom? Então, dando continuidade aí. Olha só, eu tenho aqui dois componentes que se chamam odômetro. É aqueles que marcam a quilometragem do carro. Então eu tenho dois tipos. Eu tenho o odômetro parcial. Esse eu posso zerar, tá? Esse é para ser usado para você medir a distância de A a B. Por exemplo, eu vou daqui para o centro de São Paulo, né? Eu vou da Praça 8 para o centro de São Paulo. Quantos quilômetros eu vou gastar? Então você vai lá, tem um botão, né, perto aí do velocímetro, você aperta, ele zera, e aí você vai marcar, ele vai começar a contar a partir do momento que você começa a se deslocar até o ponto final. Então você vai ter aí, né, a distância exata que você percorreu. Já o outro odômetro é o total. Esse aí, pessoal, esse não zera, esse sai de fábrica, né, zerado ali, e a partir do momento que ele saiu da fábrica ele já começa a contar, tá? Então ele conta ali desde a fabricação do veículo, né? Desde os primeiros movimentos dele, ele já começa a marcar a quilometragem. Só que, né, como fala aí, ele fala, né, que alterar aí o odômetro é crime e tal. Pessoal, muitos usam dessa prática, tá? Para quê? Às vezes está com um carro ali que está com uma boa aparência, parece ser mais novo do que ele já rodou. De repente o carro rodou 80 mil, mas você olhando para o carro, você fala, pô, o carro tá novinho, pô, dá para passar aí por uns 50 mil. Aí o cara vai lá, paga para poder os caras reduzirem a velocidade, adulterar. Então, de 80 ele fica com 50 mil quilômetros. E aí você vai comprar o carro achando que o carro só tem 50 mil, tá? Então isso é crime. Tem como eu me prevenir? Sim. Detalhes. Muitas vezes o cara ele não faz tudo, né, para que o carro se mostre realmente como sendo, entre aspas, um carro de 50 mil. Você começa a perceber, por exemplo, você pode notar os pedais, né, o pedal do freio, do acelerador, da embreagem, o desgaste desses pedais, tá? Muito desgastados, isso já passou muito dos 50 mil. Tá? Você percebe um desgaste muito maior.
os tapetes, tapete principalmente do lado do motorista, muito gasto, tá? Banco, você olha o banco do motorista ali, você vê que ele já, né, já cedeu um pouco, que ele, o tecido está desgastado. Isso o carro não faz com 50 mil, pessoal, tá certo? Então, há sinais, né, o estado dos pneus, certo? Que você começa a ver, procurar, você acha, né, esses detalhezinhos, mostrando que esse carro pode ter rodado muito mais do que aquilo que é marcado no odômetro parcial, tá? No odômetro total, tá? Outros equipamentos aí, né, que existem no painel, eu tenho aí o termômetro, tá, que indica a temperatura do motor. Pessoal, isso é uma pergunta que pode cair, tá, na prova. Qual é a função do termômetro? Pode ver aí, né, que esse é o ponteiro que indica a temperatura do motor e que o desenho é um termômetro. E o nome do ponteiro é termômetro mesmo, tá? Então, a função do termômetro é indicar a temperatura real do motor, tá bom? Então, função do termômetro, indicar a temperatura real do motor. Aí depois eu tenho aí, né, o indicador de combustível, né, que indica aí a quantidade de combustível que o meu veículo ainda tem. Lembrando, tá, pessoal, que quando você chega ali no Ezinho, é a reserva, tá? Geralmente, a reserva dos veículos, você ainda tem algo em torno de 5 litros, aproximadamente, tá? E aí você tem que ter uma noção de quanto o seu carro gasta por quilômetro. Por exemplo, se meu carro é um carro que roda a cada 10 quilômetros, ele consome 1 litro de gasolina, se eu só tenho 5 na reserva, então eu ainda consigo rodar 50 quilômetros. Lembrando, tá, que você deixar o veículo chegar na reserva, você corre o risco aí de também puxar a sujeira que fica acumulada no fundo do tanque. Tá? Embora os postos tenham filtro, tá, é comum passar partículas por esses filtros, tá, podendo chegar na injeção eletrônica, entupir lá os bicos e você tem um custo maior, tá bom? Então evite aí rodar. Com relação a falar que pode queimar a bomba, pessoal, do carro de injeção, não funciona assim, tá? Já que o que refrigera ela é o líquido que passa por dentro dela, né? O combustível que passa por dentro dela, tá bom? Aqui eu tenho aí, né, o velocímetro, que é outra questão também que pode cair na prova, né? Então, qual é a função do velocímetro? Tá? A função do velocímetro é indicar a velocidade instantânea do veículo. Então, lembre-se disso, hein? Perguntou na prova, qual é a função do velocímetro? É indicar a velocidade instantânea do veículo, tá bom? Então, não esqueçam, é equipamento obrigatório, tá? Lembrando que isso aí é equipamento obrigatório. Bom, vamos falar agora sobre a cor das luzes que acendem no painel, tá? Cada luz ali tem um padrão de cor. Então, olha só, né? As luzes vermelhas, luz do óleo, luz do freio, luz da bateria, tá? Acende em condições críticas ou de emergência, indica a necessidade de reparo. Pessoal, quando acende uma luz vermelha no painel do seu carro, tá? Ela requer atenção imediata, tá certo? Então, luz vermelha, atenção imediata, tá certo? Então, acendeu a luz do óleo, você tem que parar. Acendeu a luz da bateria, você tem que parar. Acendeu a luz do óleo, por quê? Ou não tem óleo, ou a pressão do óleo está muito baixa. Ou seja, o motor não está sendo lubrificado como deveria. A luz da bateria acendeu com o veículo, isso com o veículo ligado, tá? A luz do óleo acendeu, a luz da bateria acendeu com o motor ligado. Significa que a bateria não está sendo recarregada. Então pode ser problema da bateria, pode ser um problema de correia, né, que a correia do alternador pode ter se rompido, tá? Ou pode ser o próprio alternador que não está gerando a eletricidade exata para a bateria. Então tem que parar imediatamente para dar uma verificada. Se for correia, tá? Se for correia, fica fácil de você saber. Por quê?
é uma correia só que vai ligar o alternador. Se o seu carro tem direção hidráulica, a direção hidráulica, a bomba de água, que faz a água circular por dentro do radiador, né, do radiador e por dentro do motor. Então, o que você vai perceber? Direção vai ficar dura. Ar-condicionado também usa a mesma correia, né? Você vai perceber que no caso do ar-condicionado não está gelando mais. Tá? A temperatura do carro tende a subir, já que a bomba d'água não está fazendo a água circular. Então, para imediatamente. Luzes amarelas, né? São defeitos que podem, né, não requer cuidado, atenção imediata, cuidado imediato. Tá? São defeitos que podem ocorrer esporádicos. Tá? Pode ser que eles se solucionem sozinhos, como pode ser que não. Que nem a injeção eletrônica. A injeção eletrônica geralmente é a cor amarela. E aí você está lá dirigindo seu carro, de repente acende o ícone da direção, né, a luzinha lá, o ícone, a luzinha da direção, da injeção eletrônica. Pessoal, significa que ela encontrou alguma anomalia no sistema. Então, a própria injeção vai tentar corrigir. Se ela conseguir, ela apaga. Se ela não conseguir, ela vai permanecer acesa. Só que em alguns casos, ela acende e você não sente diferença nenhuma no motor. Tem outros que ela acende e o carro começa a falhar, você entendeu? O carro não quer pegar. Então, tudo depende. São luzes que vão acender, as amarelas, elas requerem atenção, mas não imediata quanto a vermelha. Tá? Você ainda pode continuar rodando e, se ela não apagar, procura aí uma oficina especializada para verificar o que está acontecendo. As demais luzes, então aí eu tenho várias cores, né? Eu tenho aí a verde, eu tenho aí a azul, que são as cores que mais aparecem, tá? A verde e azul são luzes que indicam que a lanterna do carro está ligada, que o farol alto está ligado, que o farol de milha está ligado, tá? Então tem essas luzes aí de outras cores que são dos acessórios, tá? Dos equipamentos do veículo e que não indicam falhas, perfeito? Tá? Bom, pessoal, vamos ver isso, né? Vamos ver isso agora com os padrões, né, de cores, que são utilizadas as luzes. Olha só, padrão de cores das luzes no painel, né? As vermelhas aí, ó, que nós temos, né? A falta do cinto de segurança. Essa luz de emergência não é todo veículo que tem, não, viu? Essa do meio aqui não é todo veículo que tem, tá? Indica anomalia no sistema. Ah, uma pergunta na prova. Quando uma luz é acionada no painel, o que ela está indicando? Aí você vai marcar lá que é anomalia no sistema. Então, o funcionamento dessas luzes indicam anomalia no sistema. Alguma anomalia no sistema, tá ok? Depois nós temos essa também aí do pisca-alerta, né? Muitas vezes essa nem fica no painel, fica no próprio botão que é acionado, tá? Temos aí o indicador de porta aberta, temos aí o indicador do airbag. Essa luz, quando você vira a chave do seu carro, ela acende, faz a leitura do sistema, se não tiver nada errado, ela apaga, tá? Essa outra que indica o nível de fluido, tá? Também pode indicar desgaste de pastilhas, também pode indicar o freio de estacionamento puxado. A do freio de estacionamento puxado pode ser essa, né? Ou pode ser também essa outra aí, né? Que tem o P, tá bom? Então, essa luz aí, a anterior, ela pode indicar que o fluido está baixo. Nem todos os carros, tá? Nem todos os carros, tá? Possuem aí essa luz, tá, pessoal? Deixa eu voltar nela aqui. Nem todos os veículos, tá, possuem essa aqui, tá bom? Do indicador de desgaste de pastilha de freio e tal, são carros mais completos, tá? Geralmente é essa aqui. A luz da bateria, nome dessa lâmpada, amperímetro, tá? Então, se perguntar para você qual é o nome da luz que indica a carga de bateria, é o amperímetro. Ou também pode perguntar para você, o amperímetro tem a função de indicar o quê? Então, o amperímetro
indica a carga da bateria, tá bom? Essa outra luz é a do óleo. Essa se chama manômetro, tá? Então, ela indica a pressão do óleo, o nível do óleo, tá? A luz acendeu, você tem que parar de imediato, né? Tanto da bateria como essa daí, tá certo? Então, lembre-se, nome do indicador da bateria, amperímetro. Nome do indicador do óleo, manômetro. Então, se perguntar na prova qual é a função do manômetro, você vai marcar lá que é indicar a pressão do óleo e do amperímetro a carga da bateria, tá certo? Essa aqui, termômetro, pode ser indicada, né, por ponteiro, termômetro, e a lâmpada também, quando tem indicação da lâmpada, ela também se chama termômetro. Porque alguns carros têm o ponteiro e tem essa daí? Porque muitas vezes as pessoas dirigem o veículo sem prestar atenção no painel, né? E o ponteiro subindo a pessoa não nota. Com a luz vermelha acendendo lá na cara dele, né, aí ele vai perceber que o carro está superaquecendo. Só tem um pequeno problema, pessoal. Essa lâmpada, quando acende, ela já acende quando o motor está no limite, tá? Então é diferente do ponteiro que você vai acompanhando, tá certo? Então, o ponteiro, por exemplo, ele não pode passar do meio. Né? Você aqueceu o veículo lá, ele chegou no meio, né? Aí o sistema de arrefecimento faz o quê? Faz a troca de água do radiador com o motor. Isso faz a temperatura descer. Então você vai acompanhando. O ponteiro desce um pouco, chega no meio, desce um pouco, chega no meio. Isso é quando ocorre aí a troca de água resfriada do radiador para a água quente dentro do motor. Tá? Agora, quando não tem, para mim, pessoal, isso é economia porca. Tá? A GM estava aí, né? Se você pegar a Onix, agora eu acredito que já tenho até colocado, porque o pessoal estava reclamando muito, né? Em vez de colocar um ponteiro de temperatura, os caras estavam colocando só essa luz. Tá? Então tem os carros, uma série de carros da GM aí, o Onix, Cobalt, que saíram apenas com uma luz. Coisa que era utilizada em carros mais antigos, que nem tinha o Gol que saía, o Uno que saía, né? O carro quando era, a gente chamava pelado, porque não saía com nada, era o carro básico do básico, né? Então até nisso eles economizavam, tiravam o ponteiro da temperatura, né? Tiravam o termômetro e deixavam uma luz para indicar. Só que essa luz tem esse problema, ela só dispara quando o motor está chegando ali no limite, tá certo? Então, essa acendeu, você também precisa parar de imediato e verificar o que está acontecendo. Eu tenho aí, né, as outras de outros sistemas, como a do sistema do freio ABS, né, o sistema de injeção. Qual que é o normal? Liguei, virei a chave do carro, tá? Alguns fazem a leitura assim que eu viro a chave, faz a leitura de todo o sistema, se estiver tudo ok, ela apaga. Outros não, só apaga quando você liga o carro. Ligou, tem que estar todas as lâmpadas apagadas, tá certo? Então, eu tenho aí, ó, do nível de combustível. Essa primeira aqui, pessoal, ela pode indicar que você entrou na reserva, ou nos carros que são equipados com o sistema de partida frio, a maioria dos carros flex, os carros mais antigos que eram somente a álcool, tá? Quando o reservatório que vai gasolina, né, tem um reservatório de gasolina para partida frio, quando ele está baixo, também alguns carros acendem essa lâmpada indicadora no painel, tá? Indicando que ou o seu carro entrou na reserva ou que o reservatório de partida frio, onde você tem que colocar gasolina, que é usada quando está frio e seu carro está abastecido no álcool para que ele pegue, está baixo, tá certo? Isso aqui é o desembaçador traseiro, né? Isso aqui só indica que você acionou o aquecimento do vidro traseiro para desembaçar. Luzes de posição, as lanternas, farol baixo, farol alto, faróis de neblina. Esse aqui são os faróis de milha, tá, pessoal? Ele fica nessa cor mesmo, tá? Pode ver que no farol de milha, né, o farol de neblina, como é conhecido, tá? O fecho, né, o desenho indicando o fecho de luz, ele é inclinado para baixo, tá? Aqui a seta de direção, né, para a esquerda, para a direita, tá? E aqui eu tenho o jogo de luzes do painel. Eu só queria lembrar que eu falei para vocês que o farol de neblina, né,
o facho de luz, o desenho, aquele verdinho, é para baixo. Por que eu falei isso? Porque esse aqui, ó, que aparece, um amarelinho aqui, o último embaixo da primeira fileira, tá? É a lanterna de neblina. Esse aqui é atrás, tá? Então é uma outra lâmpada que acende atrás do carro. Quando você liga a lanterna do seu carro, acende uma de cada lado. Mas essa só acende um lado, tá? É uma lâmpada mais forte, que é para ser usada em dias de neblina, tá certo? Mas nem todo carro sai de fábrica com isso daí, tá? Geralmente, os carros que saem com farol de neblina, né, o farol de milha, de fábrica, tá? Saem com esse também, tá bom? Dá uma olhadinha aqui agora nesse vídeo. Luz da bateria, injeção, óleo, todas essas já são velhas conhecidas dos motoristas. Mas agora existem muitas outras para você prestar atenção, e o iCarros explica para você o que elas significam. As mais importantes são as dos airbags e a do ABS. Elas têm que ligar quando você gira a chave e desligar depois que você dá a partida. A maioria dos carros hoje em dia já tem uma luz para indicar a próxima revisão programada. Ela só indica que está na hora da revisão, isso não quer dizer que seu carro tem alguma coisa errada. Se o seu carro tem direção elétrica, ele também tem uma luz para indicar uma avaria ou algum problema no sistema de direção. Se ela acender com o carro em movimento, procure um local seguro e espere pelo guincho. Nos carros equipados com o sistema Start-Stop, ele desliga o motor automaticamente quando o carro para e religa quando você tira o pé do freio. No painel, há uma luz indicando quando o sistema está em funcionamento. Outro velho conhecido que está se popularizando é o piloto automático. Na maioria dos carros, uma luz indica que ele está ligado e pronto para ser usado, enquanto outra indica que ele está em funcionamento. Alguns carros já são equipados com um sistema de monitoramento da pressão dos pneus. Quando a luz acende no painel, significa que algum dos pneus do seu carro está com a pressão muito baixa. Não é só porque existem luzes novas no seu painel que as antigas deixaram de fazer sentido. Continue prestando atenção na luz da injeção, do óleo, do freio, que elas continuam indicando se seu carro tem alguma coisa errada. E aí, você ainda lembra das principais luzes do seu carro? Qual delas indica problemas no seu sistema de freio? E qual delas indica problemas na sua bateria? Por último, qual delas indica problemas no seu motor? Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe. E lá no iCarros tem muito mais. Vamos falar agora, meus queridos, do sistema de arrefecimento, né? O sistema responsável aí por refrigerar o motor, tá? Então vamos lá. Sabe qual é a função do sistema de arrefecimento? O sistema de arrefecimento ou refrigeração tem a função de prevenir que o motor do veículo superaqueça. Não é aqueça, é superaqueça. Tá? Veja agora as partes que compõem o sistema de arrefecimento. Então vamos lá. O radiador, mangueira, ventoinha, bomba d'água, reservatório de expansão do radiador, válvula termostática, cebolinha. O líquido de arrefecimento do motor leva o calor das partes quentes para o radiador, que joga esse calor para o ar, mantendo a temperatura do veículo ideal. Bom, uma explicação bem rápida, né? Mas, na verdade, aí, pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui, explicar uma coisa para vocês. Lá na prova, vai perguntar para vocês quais são as partes do sistema de arrefecimento, tá? Então, quais são as partes do sistema de arrefecimento? Não é tudo isso, aqui tá certinho, tá? É que aqui ainda falta o termômetro, que é o indicador lá no painel, mas não é só isso não. Na prova, aliás, não é isso que vai cair, tá certo? Aqui tá bonitinho, mas lá na prova cai de forma bem resumida. Então, quais são as partes do sistema de arrefecimento? Você vai colocar
reservatório de expansão do radiador, reservatório de expansão do radiador, radiador e bomba d'água, tá? Então, são reservatórios de expansão do radiador, radiador e bomba d'água, tá? A função, pessoal, da bomba d'água é fazer com que a água circule sob pressão, tá? Entre o motor e o radiador, tá? Então, na prova também tem uma outra questão que pode perguntar o seguinte para vocês, tá? Qual é o componente responsável por forçar a circulação da água entre o motor e o radiador? Tá? Então, o componente responsável por fazer a circulação, por forçar a circulação de água entre o motor e o radiador é a bomba d'água, tá bom? Então, é a bomba d'água que força a circulação, tá certo? Bom, como é que esse sistema funciona, vocês já viram, tá? Agora explicando algumas coisinhas para você aqui. Válvula termostática. Pessoal, essa válvula ela é uma válvula que ela abre e fecha de acordo com a temperatura. É ela que permite, né, que a água que está dentro do radiador entre para o motor, a água refrigerada, e a água, tá, quente que já está dentro do motor, beirando aí quase 100 graus, tá, saia e vá para o radiador. Então ela permite a troca dessa água. Essa água fica circulando por ali durante um determinado tempo. Quando a válvula fecha, né, já houve essa troca. Então entrou uma água refrigerada para o motor, a temperatura do motor desce um pouquinho, o ponteiro desce, tá? E essa água quente vai para o radiador. Nesse momento, a ventoinha, tá, que é esse ventilador, ela vai ser ligada e vai refrigerar essa água, tá, que foi para o radiador. Quando o ponteiro chegar de novo lá no meio, o que vai acontecer? A válvula termostática se abre novamente, a água refrigerada vai para o motor e a água que está com a temperatura maior vai para o radiador, tá certo? Quem controla aí a abertura e fechamento dessa válvula aí, tá certo? Ou, né, ela tem lá um sensor, né, tem o que eles chamam de cebolinha. Essa cebolinha aqui, por exemplo, ela também mede a temperatura. Em alguns carros você pode ter a cebolinha para a válvula termostática, na verdade ela tem já um sensor, né? Alguns já possuem um sensor, tem uma cebolinha direta junto dela, outras não, a cebolinha é separada. Essa aqui, pessoal, geralmente a cebolinha é utilizada para quê? Ela mede a temperatura, tá? E aí ela determina o funcionamento do ventilador, da ventoinha, tá? Assim que há essa troca de água, ela já dispara, ela mede a temperatura, ela já dispara e faz o ventilador funcionar, tá? A ventoinha. Então é assim que funciona, existe essa troca, água do radiador com água do motor. Pelo amor de Deus, pessoal, nunca deixe faltar água, tá? Outra coisa importante, o ideal é que você troque a água do sistema de arrefecimento a cada 10 mil quilômetros, tá certo? E use aditivo, tá? Ideal é que você não utilize água da torneira no sistema, tá? Porque a água da torneira ela vem contaminada, ela passa por canos aí que vão trazendo resíduos de ferrugem, tá? Então o ideal é essa água ser filtrada, mesmo assim, né, o certo seria usar água desmineralizada, tá? Alguns carros que você abre lá e você olha o radiador, tá? Aquela água marrom, aquilo ali é ferrugem, tá? Aquilo ali vai chegar uma hora que vai dar problema, sem contar que isso provoca a corrosão do bloco por dentro, tá certo? Então, o ideal é que você troque a água a cada 10 mil quilômetros e use o aditivo, tá? Isso vai ajudar bastante. Qual é a função do aditivo? Pessoal, o aditivo, ele funciona, digamos assim, nas duas extremidades. Ele evita que a temperatura suba, né? Ele mantém o motor trabalhando a uma temperatura mais ideal. Para você ter ideia, o aditivo ele consegue retardar o ponto de ebulição da água. Se a água ferve a 100 graus, quando ela tem aditivo, ela passa a ferver com 108, 109, 110 graus. Tá? E no frio,
né? Ele também evita, né, ele retarda o congelamento da água. Então, estados mais gelados aí, com o reservatório com aditivo, né, se a água, o ponto, né, de solidificação da água é 0 grau, quando tem aditivo, cai para menos 10. Então, ela só vai congelar quando chegar a menos 10. Tá certo? Então, é importante manter esse sistema funcionando perfeitamente, tá? Com água e aditivo. Outra coisa, podem reparar que no reservatório aqui eu tenho a marca máxima e mínimo. Pode ver que a marca máxima, ela fica bem abaixo, né, da parte superior do reservatório. Por que isso? Porque o sistema precisa de ar para funcionar. Se eu encher de água, o pessoal fala, mas no máximo aqui ainda tem espaço para caramba, cabe mais água ainda, vou colocar. Não faça isso. O sistema precisa dessa área livre para poder funcionar. Precisa ter o ar aqui para funcionar. Se eu colocar água até a tampa, ou passar do máximo aqui, o que vai acontecer? A hora que a pressão dentro desse motor aumentar, tá? Essa água vai subir, não vai ter espaço aqui. A tampa do reservatório tem uma válvula de segurança. Essa válvula vai abrir devido à pressão muito alta e toda a água do sistema vai ser expelida para fora. Você vai ficar sem água nenhuma e vai fazer com que o seu motor ferva. Então, respeite o limite de água, tá? Mesma coisa, o óleo lá tem um limite. Se eu colocar muito óleo, tá? Esse óleo vai terminar chegando, tá? Aonde? Na vela de ignição. Se eu ultrapasso o limite, esse excesso de óleo chega na vela, deixa a vela toda molhada de óleo, e aí eu pergunto para vocês, se eu der partida, vai ter centelha na vela? Não, o carro não vai funcionar. Então, o carro tem vários reservatórios. Tem lá do fluido de freio, tem o da água, você tem aí o reservatório da direção hidráulica, tá? Então, todos eles têm um limite ali, máximo e mínimo. Procure, né, nunca ultrapassar os limites máximos. Se você colocar mais, você vai ter problema. Se você deixar de ser, né, mais do que o mínimo, você vai ter problema. Então, você tem que sempre estar controlando aí, né, esses reservatórios, tá certo? Nunca ultrapassar o limite de máximo e também nunca deixar de ser muito, né, para evitar aí transtornos. Deixa eu voltar aqui, né? Mas antes, mostrar uma coisinha para vocês. Temos que proceder à limpeza do sistema de arrefecimento. O carro da Renata tem 4 anos e, apesar de cuidadosa, ela correu o risco de perder eficiência no sistema de refrigeração. No recipiente fica sujeira na mangueira, sujeira na mangueira. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha aí. Sujeira na mangueira, no reservatório, tá tudo marrom. Uma sujeira que é difícil de sair, ó. Você precisa raspar para ela tirar. Tô sentindo um cheiro meio esquisito também da água. Essa cor amarronzada, você vê aqui, ó. Isso aqui é a oxidação das peças metálicas do motor. Então isso acaba acontecendo. Temos que proceder à limpeza do sistema de arrefecimento. O carro da Renata tem 4 anos e, apesar de cuidadosa, ela correu o risco de perder eficiência no sistema de refrigeração. No recipiente fica a mistura de água e aditivo. Quando o motor esquenta, o radiador usa esse líquido para resfriar o sistema. E na hora que o motor perde temperatura, ele volta para o reservatório. A partir do momento que eu fui verificar o nível de água e eu não conseguia enxergar, colocava o dedo mesmo para saber onde a água estava. Então, isso começou a me incomodar bastante. Ficar nessa tensão não vale a pena. Pior é se o sistema entupir e superaquecer o motor. Então, vamos dar uma geral aqui. Essa máquina é conectada a uma mangueira e ao reservatório.
O carro tem que estar ligado durante todo o processo. Nos veículos equipados com ar quente, o sistema tem que estar ligado para que ocorra a limpeza também do sistema interno do ar quente. Um produto de limpeza remove a sujeira. Olha a cor do líquido que sai no galão. São mais ou menos 15 minutos até a água ficar assim. E na hora de olhar as mangueiras, mais um susto para Renata. Muita ferrugem acumulada. Tem que trocar, assim como o reservatório. Não tem condição de fazer uma limpeza efetiva de modo que você consiga visualizar o nível do fluido. E tem galerias internas que a gente não tem acesso para fazer essa limpeza. Humberto agora vai preparar o fluido novo. Nós vamos colocar 2 litros de aditivo e 3 litros de água destilada. Isso daí você pode consultar no manual do seu veículo e ver qual que é a proporção correta. Mais um teste para ver se não tem nenhum líquido escapando. Vamos soltar a pressão aqui. Isso. E para finalizar, é só completar o nível. Todo o serviço ficou em R$500. Nossa, que diferença. Deu tudo certo. O sistema ficou limpinho. Você agora não precisa mais abrir a tampa, colocar o dedo lá para saber se tem água ou não. Nossa. E você acha que daqui quanto tempo a gente pode repetir o procedimento? Você tem que fazer uma revisão anual ou a cada 10 mil quilômetros. Semanalmente você dá uma olhada no nível da água. Sim. E sem problema. Viu aí, pessoal? Saiu caro essa brincadeira, hein? Quentinhos. Então tem que tomar cuidado com o sistema de arrefecimento do veículo, tá? Aqui nós vamos ver o sistema de transmissão, né? De onde vem a força dos veículos. Você já parou para pensar de onde vem a força que os veículos fazem para subir as vias em aclive? Lembrando, hein? Aclive, subida. Declive, descida. Tá? Então, vamos lá. Bom, partes do sistema de transmissão. Pessoal, perguntinha de prova, tá? Pergunta lá para vocês. O motor gera força. E essa força é levada para as rodas através de que sistema? Aí vocês vão marcar que é o sistema de transmissão. Tá? Sistema de transmissão. Quais são as partes dele? Embreagem, diferencial, caixa de câmbio, árvore de transmissão. Isso, pessoal, essa árvore de transmissão aqui é muito utilizada em caminhonetes, caminhões e ônibus. É aquele eixo que passa por baixo, que nós, quando o caminhão passa, né, a gente vê girando, tá? Veículos grandes utilizam esse eixo aqui, que é conhecido como eixo cardan. Tá bom? Então ele tem essa árvore aqui de transmissão. Carro pequeno, né? Os carros menores, isso era padrão no Opala, Chevette, que são veículos com tração traseira. Tá? Opala, Chevette, aí alguns veículos têm tração traseira, alguns importados ainda usa. Mas no Brasil o padrão é tração dianteira. Tá? Quando eu falo tração dianteira, significa que são as rodas dianteiras que fazem o veículo se movimentar. Tração traseira, as rodas traseiras. Se eu falar tração integral, significa que são as 4, é o famoso 4x4, tá? Então vamos lá. Suspensão. Todos os veículos possuem sistema de suspensão, que é composto por molas, amortecedores e o braço da suspensão, disponibilizando conforto, estabilidade do veículo e o principal, a proteção de todos os ocupantes. De forma bem resumida aí, né? Vamos lá, peraí. Vamos lá, meus queridos. Função da suspensão, né? Aí ele mostra quais são as funções. Absorver os impactos e vibrações das rodas. Suportar o peso do veículo. Direção. Vamos ver a direção. Sistema de direção. O sistema de direção transforma o giro do volante em movimento das rodas.
Tá? Vamos lá. O sistema de direção é composto por volante, coluna, caixa e barras de direção. Eles são de dois tipos. O mecânico é um sistema ligado diretamente à barra de direção e o hidráulico é um sistema a óleo que reduz a força necessária para esterçar as rodas, ou seja, virar as rodas. Pessoal, na verdade, tá, a direção hidráulica, eu acredito, né, que pelo que vem acontecendo, que ela já está com os dias dela contados. Tá? Por quê? Porque hoje se tornou um padrão veículos com direção elétrica. Tá? A direção elétrica ela é muito mais leve em baixa velocidade para manobra do que a direção hidráulica. E o detalhe, a direção hidráulica ela é ligada, tá, usando uma correia dentada, ou seja, ela usa a força do motor para poder funcionar. Isso faz com que você tenha, tá, um pouquinho de perda de potência do carro. A mesma coisa o carro com ar-condicionado. Né? Quando o ar está ligado, ele aumenta o consumo do carro, porque o motor precisa fazer um esforço maior. Tá? Se o compressor do ar-condicionado não está ligado, tá? Mesmo assim o carro tem uma perda de potência, tá certo? Porque ele está girando um equipamento a mais. Tá? Com a direção hidráulica acontece a mesma coisa. Ela rouba um pouquinho da potência do veículo. E hoje, por padrão, a maioria dos carros estão tudo com direção elétrica, tá? Que é muito mais suave, tá? Muito mais leve. Né? Só que essa leveza você só sente com o veículo em baixas velocidades, geralmente 15, 20 km por hora, que é a velocidade de manobra. Conforme você vai aumentando a velocidade, ela vai ficando mais pesada, mais dura. Tá? Ela é progressiva. Tá bom? Deixa eu aproveitar, pessoal, né? Voltar aqui no sistema de transmissão. Eu já ia esquecendo de falar com vocês que tem uma outra pergunta na prova, né? Que é a seguinte: nos veículos de tração dianteira, ou seja, os veículos que as rodas dianteiras são responsáveis por movimentá-los. Aí ela pergunta: a ligação da transmissão com as rodas é feita através de que componente? Então, em veículos com tração dianteira, a ligação da transmissão com as rodas é feito através de que componente? Tá? A resposta: junta homocinética. Junta homocinética, tá certo? Então, em veículos com tração dianteira, a ligação entre o sistema de transmissão e as rodas é feito pela junta homocinética. Nos veículos com tração traseira, aqui, como eu estava falando para vocês, né? As rodas de trás que movimentam o veículo, ela é feita através de eixo cardan, tem um diferencial, né? É um sistema maior, tá? Então, quando é dianteira, eixo cardan. Lembrando, dianteira é a junta homocinética, né? O eixo cardan aqui vem para trás, quando é tração traseira. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso daí, tá? Vou falar da junta homocinética, tá bom? Vou voltar lá, né? Espera aí. Sistema de freios, né? O sistema responsável por parar o veículo, tá? Então vamos lá agora. Pessoal, esse aqui, já aproveitando aqui, né, já mostrando, esse é um sistema de freio a disco. Você vê esse disco, por isso esse nome, tá? Esse suporte aqui, ó, é onde vão as pastilhas de freio. Esse sistema, na verdade, nós temos dois sistemas de freio, né, para carros pequenos: o a disco e a tambor. Tá? O mais eficiente é o sistema a disco, tá bom? O tambor não é tão eficiente quanto o a disco. No Brasil, o padrão qual que é? O padrão é que os veículos sejam freio a disco na dianteira e tambor na traseira.
Agora, dependendo do veículo que você tem, se é um veículo mais completo, alguns veículos têm a opção de você ter freios a disco nas 4 rodas, que é muito mais eficiente, tá bom? Então vamos lá. O freio é um dos principais componentes para que você possa transitar com segurança em seu veículo. Então, esta é a representação do sistema de freios. Veja como ele funciona. Então, você tem o pedal do freio lá, quando você aciona ele, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho o pedal, tenho o tirante, tenho o servofreio. Aqui, né, é o sistema de freio de mão, tá? O cilindro mestre, a tubulação. Lembrando que isso aí é tudo feito através, né, de fluido de freio. Pessoal, toma cuidado com esse fluido, tá? O fluido de freio ele é altamente corrosivo. Onde ele pega, ele destrói, tá? Se cair na pintura, já era. Aqui ele está mostrando aqui as pastilhas de freio, né? Mostrando aí uma arte sobre elas. Cilindro das rodas. Sistema de sapatas de freio aqui já no traseiro. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se tinha alguma coisa ali. Então, olha só, olha a diferença. O atambor, tá? E o freio a disco. Aqui no disco eu tenho as pastilhas aqui em cima, tá? que prendem o disco, vai diminuindo a rotação dele. Já no freio a tambor, quando você pisa no freio, o que acontece? Essa lona, sapatas que eles chamam, né? Ela se expande dentro de um tambor. E aí vai reduzindo a velocidade do veículo. O mais eficiente é o freio a disco. Uma outra coisa, nós temos os freios com sistema ABS, tá? Então, o que seria o veículo que possui o freio com sistema ABS? Qual a diferença de um que não tem? Bom, o veículo que não possui freios ABS, quando você pisa no freio, tá? O que acontece? Isso é pergunta de prova, hein, pessoal? A pressão maior ocorre na frente. Por quê? Porque na frente são freios a discos, são mais eficientes. Então, quando você pisa no freio, tá? O que vai acontecer? A pressão será maior nos freios dianteiros, já que os freios da frente são a disco, que são muito mais eficientes. Então, a resposta está lá. Em carros não equipados com freio ABS, a pressão na frenagem é maior, aí você vai colocar lá, na dianteira e menor na traseira, tá bom? Então, veículos que não possuem ABS, quando você pisa no freio, a pressão é maior na frente e depois na traseira. Primeiro na frente, depois atrás. E quando o sistema é ABS? Quando o sistema é ABS, pessoal, o sistema ele usa um sensor em cada roda. Então ele fica monitorando o giro de cada roda. Então a frenagem, a hora que você pisa no freio, a pressão é distribuída por igual em todas as rodas. Tá? Isso torna a frenagem muito mais eficiente, muito mais segura, ajudando a reduzir o espaço necessário para que o veículo pare totalmente. Tá bom? Então vamos lá. Ao longo dos anos, o sistema de freio foi aprimorado gradualmente. Veja os diferentes tipos existentes nos veículos atuais. Então eu tenho aí freio mecânico. É o famoso freio de mão, que imobiliza a roda traseira dos veículos. Pessoal, o freio mecânico, tá? O freio de mão, ele é utilizado para deixar o veículo estacionado. Lembre-se disso. Pode perguntar na prova para vocês, tá? Então, o freio de mão é um freio mecânico que tem como função travar as rodas, né? Imobilizar o veículo, tá bom? Depois eu tenho aí o sistema hidráulico. É o sistema de freios mais utilizado em veículos de pequeno porte. O sistema a ar é o sistema mais utilizado em veículos de grande porte. Ônibus, caminhões, tá? Utilizam freios a ar. Ok? Então, o freio mecânico, o famoso freio de mão, né, é para ser utilizado com o veículo parado, né, para deixar o veículo estacionado. O hidráulico é utilizado aí para veículo em movimento, mesma coisa é o ar, só que o hidráulico para veículos pequenos. Veículos grandes, ônibus, caminhões, tratores, aí é utilizado o ar. Trator ainda não são todos, viu? Veja outros tipos de sistema de freio dos veículos atuais. Olha aí como é que é o tambor, pessoal.
O tambor ele é composto por duas sapatas curvas que criam um atrito com o outro interior. Então essa peça, uma dessas peças, né, o tambor, ele vai girando. É ele que gira com a roda. Né? A roda é parafusada nele, ele gira. Só que dentro dele eu tenho as sapatas. Quando você pisa no freio, elas se expandem, tá? Pressionando as paredes desse tambor, fazendo com que ele vá reduzindo a velocidade dele. E eu tenho aí um freio a disco, tá? Como eu falei, né? Um disco e tem as pastilhas de freio. É composto por par de pastilhas que funcionam por meio de pressão hidráulica. Então, quando você pisa no freio, o fluido vai lá e pressiona as pastilhas contra o disco, fazendo com que ele, né, vá reduzindo sua velocidade até parar. O hidrovácuo, né, é um freio hidráulico que, por meio de um servofreio, cria um vácuo para diminuir a força a ser aplicada no pedal. Pessoal, uma coisa importantíssima, tá? Todo carro tem um hidrovácuo. Todo carro que você pegar, você vai encontrar o hidrovácuo. O hidrovácuo ele só funciona com o carro ligado. Tá? O que significa que aquela pressão que você faz quando você pisa no freio do carro, com ele ligado para parar, tá? Ela é facinho, por quê? Porque o hidrovácuo está ativo, ele está funcionando. Se eu tentar frear com o carro